Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa casa, o Centro Espírita Amor à Verdade. Hoje quem está sou eu, Pablo. E eu, Pedro Lucas. O Pedro é trabalhador na nossa casa aqui, ele está mais voltado para a área da mocidade, mas hoje ele está aqui com a gente na roda de conversa. Antes de começar, a gente vai ler uma página para poder fazer a nossa prece. Abrir aleatoriamente. Só que eu não consigo ler não, eu tô sem óculos. É do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Marcos capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da satisfação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então que possamos estar atentos ao nosso dia a dia, às nossas atividades, que possamos servir de alicerce nos trabalhos que devem ser realizados em prol de Jesus, em prol dos amigos espirituais. Obrigado por mais uma reunião que a gente pode realizar aqui hoje. Obrigado aos amigos espirituais, que assim seja. Bom, desde que mundo é mundo, a gente sempre precisou batalhar muito para conquistar as coisas. Eu acho que isso não é diferente para ninguém. Até mesmo aquelas pessoas que já nasceram em berço de ouro, como o pessoal fala, ninguém passa no mundo sem batalhar por alguma coisa. E essa batalha, desde lá de antigamente, ela vai trazendo para a gente um conceito de felicidade. Naqueles momentos que a gente não está batalhando tanto, a gente acaba se sentindo tão bem que começou a surgir esse conceito de felicidade. Imagina o cara que trabalhava na lavoura o dia inteiro, capinando, 12, 13 horas por dia. Acorda e fala, nesse dia tu não precisa trabalhar não. O cara vai se sentir como? Né? E aí a gente agora está vivendo um momento que a gente está precisando ter um conceito de uma outra coisa. Porque a gente quando era pequeno, ainda agora a gente estava até comentando isso, a gente quando era pequeno, que tinha que acordar cedo pra caramba para estudar, para fazer as coisas de gente pequena, de criança, ficava pensando, pô, todo dia podia ser domingo. Agora todo dia está sendo domingo. E não tá legal. Então por aí a gente já vê que o que vai falar no capítulo de hoje, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, que é a felicidade não é desse mundo.
a gente mesmo sabendo o que é felicidade, a gente não vai ser 100% feliz. E aos poucos aqui a gente vai lendo e debatendo com vocês. A gente também combinou que não vai ser tão demorado o nosso estudo, porque a gente sabe que live muito grande não fica legal, né? Bom, a gente vai começar a ler e aí a gente vai comentando. A felicidade não é desse mundo. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições são desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio de classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Eu estava pesquisando, eu não conhecia esse Eclesiastes. Aí fui dar uma pesquisada para saber o que era. E Eclesiastes, quem escreve esse texto no Antigo Testamento é o rei Salomão. Ele fala das experiências dele numa terceira pessoa. Ele fala como se fosse uma outra pessoa, mas ele conta as experiências dele. Aí ele fala que fez de tudo na vida ali, plantou jardim, criou horta, amealhou joias, teve tudo que podia ter, mas que ele não encontrou a felicidade. A gente pode até fazer um paralelo com o momento atual, né? Porque, assim, as pessoas estão reclusas dentro das suas casas, com os seus bens, com as coisas que, vamos dizer assim, as pessoas conquistaram para ter, foram à luta para ter, sabe? Tiveram todo aquele trabalho de querer ter as coisas, de ter uma televisão boa, de ter uma TV, Smart TV, de ter o guarda-roupa, de ter a geladeira. E aí chega, a gente está nesse momento com essas coisas e a gente não se sente feliz. A gente sente que aquilo ali não é nada, é um vazio. E o que as pessoas estão sentindo falta? Disso, do contato, de você interagir com outras pessoas, de você ter uma vida social, de você estar no centro espírita, participar dos eventos, participar do movimento. É isso que as pessoas estão sentindo falta, dessas sensações e não das coisas materiais, né? E isso tem tudo a ver com o que Salomão disse, né? De que ele fala que ele reuniu várias coisas, de que ele sempre teve as coisas que ele desejou, flor, casa, não sei o que, e mesmo assim ele descobriu que aquilo não era felicidade. E aí fica a pergunta no ar, né? O que vai ser a felicidade então? Aí a gente começa a ficar triste. Pô, então eu não vou ser feliz, não vou conseguir nada. Ao longo da leitura aqui a gente vai ver que existem momentos que a gente consegue sim ser muito feliz. Mas depende do que a gente está buscando. Vou continuar a leitura aqui. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Todo mundo que frequenta a doutrina espírita por algum tempo escuta muito essa frase: nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? A gente não está passando por aqui de férias. A gente não está passando por aqui, vou dar uma reencarnada na Terra para dar uma descansada. Não, a gente está passando aqui para viver experiência. Porque a verdadeira vida nossa não é essa vida aqui. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós somos espíritos tendo experiências na matéria. Nós não somos matéria tirando férias do mundo espiritual, né? Então, a gente não vai para lá de passagem, a gente está aqui de passagem. Bom, a gente vai continuar a leitura aqui. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta,
iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Quando a gente chega e fala que a felicidade não é desse mundo, a gente pensa logo, então quando eu chegar do outro lado lá, eu vou estar feliz. Mas a gente sabe que a felicidade é uma conquista. E cada existência que a gente está vivendo aqui, cada pouquinho que a gente vai acumulando aqui, a gente tem condições de... A gente não chega naqueles 100%. O planeta não comporta esses 100% de felicidade que está falando aqui. Mas a gente consegue ter momentos que deixam a gente feliz. E aí a gente olha para o momento atual, tem muita gente triste, tem muita gente feliz, e a gente começa a comparar o que estava falando no parágrafo antes ali, de... você começa a comparar que o cara que tem muito é mais feliz com o que tem pouco, porque você está usando como parâmetro aqui. Sim. A gente tem essa visão de felicidade, né? A gente compara a felicidade com as coisas daqui, mas não é assim. A felicidade que existe aqui é, como você disse, momentos. São momentos felizes, são momentos de pequenas felicidades, vamos dizer assim. E a gente tem que ter essa noção de que a felicidade da forma como a gente entende não é a felicidade plena. Não é a felicidade que é prometida, né? Você vê que às vezes a gente vê muita reportagem assim, né? Quando tem aquelas reportagens de terceira idade que entrou para começar a aprender uma dança, aprender alguma coisa. E a pessoa fala, pô, vivi a vida inteira correndo atrás de trabalho, fazendo isso, fazendo aquilo, mas agora que eu aposentei e arranjei uma coisa legal para fazer, eu me sinto muito feliz. Né? As pessoas se sentem bem fazendo coisas que às vezes não era nada daquilo que ela imaginava. Vamos continuar aqui a leitura. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aí agora eu vou perguntar para quem está vendo a gente. Quem aí é 100% feliz? Pode chegar e dizer, nesse momento aqui eu fui 100% feliz. Claro que assim, eu quero muito ter um filho, aí nasceu aquele meu filho ali. Naquele segundinho ali eu vou estar muito feliz. Depois que começar a limpar a fralda, acordar de madrugada e tal, essa felicidade já não vai estar a 100%. Mas você vai estar feliz não porque você teve filho, mas porque você está podendo amar alguém, né? Então, o amor não é uma coisa material. Exato. Então, a felicidade, quando é voltada para coisas que não são materiais, você consegue. E ninguém está 100% feliz 100% do tempo, duvido que vai ter. A gente, como parâmetro, usa as coisas materiais. E agora que a gente pensa que todo dia é domingo, fica todo mundo doido para voltar a pegar aquele BRT lotado, aquele trem apertado. Né? Esse dia eu tava passando perto da linha de trem, né? Eu vi um trem parado e eu falei, pô, mó saudade de pegar um trem. Porque a gente sente saudade dessas coisas do dia a dia, né? Dessas sensações que a gente sente. E assim, isso mostra, como diz o próprio texto, de que a felicidade é algo que a gente vai conquistando, né? Então a gente precisa passar por essas experiências para ir conquistando aos poucos a felicidade. E nesse momento que a gente está em casa, eu acho que a gente tem que adaptar essa forma de encontrar a felicidade, né? Principalmente com quem está mais próximo da gente, né? Que são os nossos familiares, que são os bichinhos também. O meu gato lá em casa, ele tá doente, então ele tá muito manhoso. E aí ele tá dormindo comigo, eu cuido dele, eu dou remédio pra ele. Então assim, são essas coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar em casa, né? Porque como a gente não tá podendo ter tantas experiências do lado de fora, a gente tem que trabalhar em casa, que eu acho que é essencial. E trabalhar essas questões do espírito, né? Essas questões do coração, não essas questões materiais. A gente precisa dessas experiências, dessa conquista espiritual, né? Dessa realização espiritual. Eu lembrei de uma coisa, eu acho que eu ouvi numa palestra. A gente está tendo uma oportunidade gigante de
casa as experiências que a gente realmente vai viver em família. Porque muita gente passa mais tempo na rua, no caminho do trabalho, da casa para o trabalho, aí fica no trabalho para voltar. Tem gente que só chega em casa para dormir. E agora está tendo a oportunidade de conviver, né? Eu vejo muito carro de espírita lá, família, ideia genial de Deus, mas que trabalha o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro. Né? Aí agora a gente está tendo uma oportunidade gigantesca de estar convivendo com a família. É certo que a gente agora não está convivendo com os amigos, a gente não está vendo um monte de gente, mas a gente está convivendo com a família. E se está ruim essa convivência nesse período de quarentena, alguma coisa tem que mudar. E não tem para onde correr. Você vai para a rua, você vai ter que correr, vai ter que mudar. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Alguma coisa está errada. Se está dando treta em casa por causa da quarentena, é porque já estava diferente antes. Só que antes você ficava pouco tempo em casa, né? Tocamos agora? O Pedro não está aqui à toa. Ele vai tocar música pra gente também. Vamos lá. Essa música aqui, ela foi composta pela Lília Pereira, né, lá de Bangu. E esses dias iria ter o Criança em Ação, o encontro aqui de crianças aqui do 27º CEU da região. E infelizmente não pôde rolar, a gente sabe muito bem porquê. Esse é um momento que a gente precisa respeitar todas as condições impostas, né? E é impossível ter acontecido, mas a gente sabe que de uma forma ou outra aconteceu espiritualmente, né? Eles receberam muitas comunicações falando sobre isso, alguns sonharam. Eu mesmo, no dia que teria o Criança Ação, eu acordei muito cansado, exausto. Eu dormi a noite toda e acordei exausto. Eu não sei porquê, mas, né, a gente sabe aí que espiritualmente falando a gente trabalhou muito. E essa música é uma homenagem ao Criança Ação, de que rolou espiritualmente, e ela tem muito a ver com esse tema. Vamos lá. Onde mora a Dona Felicidade. Valeu, Lília! Onde mora a Dona Felicidade? Mas onde mora a Dona Felicidade? Mas onde mora a Dona Felicidade? Será que eu vou achar? Procurei na televisão, encontrei muita agitação, bang bang, luta e muita ação, mas felicidade não. Onde mora a Dona Felicidade? Mas onde mora a Dona Felicidade? Onde mora a Dona Felicidade? Será que eu vou achar? Procurei num brinquedo, encontrei muita diversão, mas logo me cansei e a felicidade não achei. Onde mora a Dona Felicidade? Mas onde mora a Dona Felicidade? Onde mora a Dona Felicidade? Será que eu vou achar? Continuei a procurar, muito andei até cansar, e quando resolvi parar, consegui ela encontrar. Onde mora a Dona Felicidade? Mas onde mora a Dona Felicidade? E quando parei, cheguei ao fim, encontrei ela dentro. Aí falando um pouco da letra, né, que aí a pessoa procura a felicidade, onde mora a felicidade, procura na televisão, procura no brinquedo. É uma realidade bem infantil, mas que a gente pode trazer pra gente, né? Que seriam as coisas materiais, né? Seriam isso, os nossos bens materiais que a gente lutou para conquistar. A pessoa procura e não acha. E aí chega no final do caminho, ela descobre que a felicidade está onde? Está dentro de nós mesmos, né? E se a gente parar o que citou lá em cima do Eclesiastes, é a mesma coisa que o rei Salomão passou. Ele procurou em tudo quanto é lugar, só que a gente está realmente numa linguagem infantil, mas que
não deixa de ser profunda, né? Com certeza. A criança entende que a felicidade não está naquilo ali que ela quer, não tá, e acaba descobrindo. Você vê que tem criança feliz pra caramba brincando, às vezes com uma pedra, com um pneu rasgado. Porque a felicidade não é ter aquela coisa, é poder brincar. Sim. Uma vez eu participei de uma oficina de psicologia, o nome era Oficina de Palhaçaria. A mulher ensinava a fazer palhaçada. Então, foi a manhã inteira, 4 horas a mulher falando, ensinando os psicólogos a fazerem palhaçada. Só que todas as brincadeiras que ela passava, não tinha um objetivo no final, mas quando chegava no objetivo a brincadeira acabava e a pessoa só se divertia mesmo durante. Então, durante ali ela tava sendo engraçada, tava rindo, tava feliz. Quando acabava, falava, você ganhou. Aí não tinha graça nenhuma a pessoa ganhar. Então, as brincadeiras, ninguém queria ganhar na brincadeira. Às vezes rolava a brincadeira por mais de 10 minutos porque ninguém queria ganhar, porque enquanto estava rolando estava engraçado. Quando ganhava, acabava a brincadeira. Aí eu lembrei até de uma frase de Gandhi, que ele fala, não existe caminho para a felicidade é o caminho. Não é você chegar lá, é o que você está fazendo até chegar em determinado ponto, né? Porque nós como espíritos eternos, a gente vai, cada hora que chegar vai mais e vai embora. Então, a felicidade é o que você está trilhando ali, não é o que você está tentando alcançar. Continuando a nossa leitura aqui. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiá-lo a ponderação, que por 1 ano, 1 mês, 1 semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Caramba, lembrei agora de uma vez, um cara que estudava para concurso, um depoimento de um cara que estudava para concurso, queria ser promotor de não sei o que lá, alguma coisa assim grande na área de justiça. E ele tinha a vida dele normal. E quando ele consegue tudo que ele queria, ele começou a ter que andar com segurança. A vida do cara acabou, a vida que ele de ir na rua tomar um sorvete acabou, porque ele podiam pegar ele a qualquer momento. Então, a felicidade que ele estava baseada ali de ganhar bem para sustentar a família não valeu a pena. Não valeu a pena. O cara conseguiu tudo que ele planejou. Queria ser isso, mas agora que ele é isso, não sente aquela definição de felicidade, né, de sensação plena. Aí é o que está falando aqui. Mesmo para os mais venturosos da Terra, ela... Sim. Cara, não tem como fugir, principalmente no mundo que a gente vive, né? A gente tem que ter essa noção de que o mundo que a gente está é de provas e expiações. Então, o que a gente vai ter mais aqui? Provas e expiações. A gente precisa desse momento, desse planeta, para nos melhorar, e vai ser através das provas, vai ser através dessas experiências, né? No Espiritismo tem muito essa questão do mundo de regeneração. O mundo de regeneração está vindo, o planeta está em transição. Beleza, está em transição, mas quanto tempo vai levar essa transição? E quem disse que já não começou? Exatamente. Então a gente precisa fazer agora. As provas que estão aí, as expiações que estão aí, essa daí é uma expiação gigantesca, que o mundo todo está passando por essa expiação, e a gente precisa ver o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, para essa transição acontecer de uma forma tranquila, né? Porque a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, então a gente precisa passar por isso. São essas experiências que vão nos fazer evoluir e vão fazer o planeta evoluir também. E a gente geralmente pensa que a gente está entrando no mundo de regeneração e tal. A gente pensa que vai ser fácil. Mas no mundo de regeneração, está lá no livro dos Espíritos. Ainda existe a maldade, só que o bem já está começando a se mostrar mais. Então ainda existe a maldade. O que a gente vê hoje? Se a gente voltar 200, 300 anos atrás, as pessoas eram muito mais
Agora tá bem menos, Sim. a maldade está bem menos. Quem é que garante que a gente já não está no mundo de regeneração? Pega o descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram, mesmo não ter sido, eu sei que não foram eles que descobriram, quando os portugueses chegaram no Brasil, para começar a morar aqui, eles ralaram pra caramba, né? Hoje a gente passa na orla ali do Rio de Janeiro, tudo bonitinho, mas pra estar tudo construído ali bonitinho, aqueles caras que tiveram que abrir o mato, né? Eles chegaram num mundo novo, a gente está querendo ir para o mundo de regeneração. Eles chegaram num mundo novo, mas teve trabalho pra caramba. Quem é que diz que a gente não vai ter trabalho pra caramba no mundo de regeneração? Estamos tendo. A gente já está tendo. Para muita gente essa quarentena está sendo expiação, para muita gente está sendo prova. E o melhor possível, o melhor que a gente pode fazer é passar da melhor maneira possível. Respeitando tudo que tem que respeitar, por mais vontade que a gente tenha de ir pra rua, disso. A gente chegou aqui no centro hoje igual ninja, com máscara, né? Os dois de máscara, álcool gel, tá ali, tá tudo... A gente tá aqui sem, só primeiro. Tá sem, só pra... Senão ninguém vai entender o que eu tô falando, ó. Né? Então... Mas a gente tá aqui, ó, cheirando a álcool. Se a gente for levar, por exemplo, tentar trazer para essa questão do tema, é uma questão de ajudar o próximo, né? De você estar usando a máscara, de você respeitar isso, você não só se ajuda, mas como ajuda o outro. A gente pode tentar fazer isso um paralelo, é uma forma de felicidade. Porque você está impedindo que aquela pessoa, por exemplo, fique doente, se adoeça, fique triste, passe por uma situação, sabe? Você e a outra pessoa. Então, a gente pode fazer um pouco desse paralelo. Ainda mais que um passa para o outro, Sim. que passa para outro, aí você quer se sentir culpado por isso, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. A parte de cada um. Continuando aqui. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso se admita que algures moradas há mais favorecidas onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. A gente estava falando aqui do mundo de regeneração, né? Mas entre bilhões e bilhões e bilhões de planetas, a gente não pode acreditar que só o nosso tem a vida. A vida se manifesta de várias maneiras e em várias formas, né? E o nosso planeta é só mais um. A gente está num mundo de provas e expiações, no momento que a gente está em mudança para a regeneração, tá. Mas é o que a gente estava falando, no de provas e no de regeneração também existe a maldade, né? E existem tantos outros que ainda assim o espírito busca a felicidade. A gente não... Além da gente não ser exclusivo, não, esse universo todo é só pra gente aqui da Terra. Além da gente não ser exclusivo, essa coisa da felicidade não é só nossa também. Né? Tá em todos os mundos o espírito busca a felicidade. Os espíritos deixam bem claro isso, de que todos os globos são habitados. Todos. De alguma forma ou de outra eles são habitados, né? E a gente sabe através de comunicações espirituais que, por exemplo, Júpiter, Saturno, lá tem um tipo de vida totalmente diferente daqui. E são esses mundos, né, que a gente tem que olhar e tentar, de alguma forma, chegar a esse nível, né? Mas com isso é como você falou, é através de muito trabalho. Continuando aqui, todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. É essa tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim como os Espíritos evoluem, né? Imagina uma casa onde tem uma família muito grande e dá confusão o tempo todo.
Aí um dessa família começa a melhorar, o outro segue o exemplo, o outro segue o exemplo e assim vai. Aquela casa ali, a casa da confusão, vai virar uma casa feliz. A mesma coisa é o planeta, o nosso planeta. Se está ruim agora é porque os habitantes ainda não estão 100%. Mas imagina os habitantes, todo mundo ali querendo bem. Como é que a terra não ia ficar boa? Que, por exemplo, as riquezas tem para distribuir para todo mundo. A miséria é uma consequência do egoísmo. Entendeu? E é como você falou, né? Um começa, aí se espalha para outro, se espalha para outro. Vai se espalhando. Então é isso. A gente fazendo a nossa parte, dando o exemplo, que eu acho que é a maior forma da gente divulgar a doutrina, que é através do exemplo, do trabalho, a gente vai contagiando esse sentimento, essa vontade de querer transformar, de mudar, e a gente vai contagiando quando vê, né, todo mundo já está, vamos dizer assim, querendo mudar. E eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe? Agora a gente precisa fazer isso de uma forma, como eu disse, de uma forma diferente. A gente precisa fazer isso dentro de casa, porque a gente precisa respeitar esse momento que o mundo está passando. Mas para a gente querer mudar, para a gente querer transformar, é preciso o exemplo, é preciso a gente fazer a nossa parte. E não só a nossa parte, se a gente pegar para... Vou ter que cortar esse pedaço que eu esqueci para falar. Voltar. Esqueci mesmo, cara. Vai dar pros créditos. Caraca, falhou. Bugou, deu branco. Bugou. Tu vai tocar música? Não, pode ser para encerrar. Ou não? Tá. Então... Bom, aí a gente tem o último... A gente vai encerrar com o último parágrafo desse texto, que é mais uma chamada. Esse texto todo que a gente leu, ele está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é do Cardeal Morlot. Eu fui pesquisar quem era esse Cardeal Morlot. Ele morreu em dezembro de 1862. Em 63 ele já deu essa mensagem na Sociedade Espírita de Paris. E Kardec incluiu ela no Evangelho. Ele desde muito novo, desde os 24 anos, ele já era padre e já tinha virado cardeal. Então ele já tinha assim um trabalho todo voltado para o bem, em prol dele. É bem interessante. Aí ele encerra esse capítulo assim. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. E aí a gente vê acaba pegando umas coisas que a gente falou, né? A gente está entrando no mundo de regeneração, tá. Mas ele está dizendo aqui, a gente está trabalhando para gerações futuras. A gente não está trabalhando para a gente agora, não. E quem disse que essas gerações futuras não vai ser eu mesmo, o Pedro mesmo? A gente vai voltar aqui um monte de vezes ainda. Com outro nome, com outra aparência. Tomara que eu venha mais feio para não ter problema. Brincadeira. Vai tocar música? Vou. A música agora, para encerrar, é Falta Você, do grupo Arte Nascente, lá de Goiás. Antes vou falar um pouquinho da letra.
de que essa letra ela é bem profunda, né? E ela traz uma mensagem dessa questão do isolamento, dessa questão de se sentir inferior, de se sentir triste, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa abandonar. A gente tem que ter essa consciência de que a gente nunca está sozinho. Sempre vai ter alguém para nos apoiar, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, né? Que nós nunca estamos desamparados. Tanta gente, nenhum sorriso, nenhum afago, nenhum amigo se privando da vida, se isolando do mundo, um barco sem rumo, sem direção. Rola lágrima na face cálida, sem expressão, que busca a perdida, algum motivo, algum sentido na revolução, na revolução. Saia da toca, saia da caverna, da escuridão. Não somos monstros, queremos sorrir, mas falta você. Saia da toca, saia da caverna, da escuridão. Não somos monstros, queremos sorrir, mas falta você, mas falta você, mas falta você. Vejo esse amor da natureza, da semente que cai, que quer crescer, embora na lama, embora nas pedras, luta pra germinar, pra multiplicar, pra multiplicar. Desmanche a pose, retire a máscara, não se feche, mostre você, mostre seus medos, seus anseios sinceros, pra quem quer compartilhar. Saia da toca, saia da caverna, da escuridão. Não somos monstros, queremos sorrir, mas falta você. Saia da toca, saia da caverna, da escuridão. Não somos monstros, queremos sorrir, mas falta você, mas falta você, mas falta você. Bom, a gente agradece a todo mundo que pôde estar com a gente aqui agora. Lembrando que a gente vive esse momento de estar sozinho em casa. Muitas pessoas queriam estar no centro, a gente queria estar no centro também, vendo todo mundo. E muita gente vem porque tem o tratamento de passe, né? Tem a água magnetizada. E em casa a gente pode fazer o nosso culto no lar. É um meio da gente também poder estar se conectando com coisas que são boas. E o que é o culto no lar? Você pega um texto do Evangelho, ou então o livro mesmo que a gente usou aqui para a abertura, Fonte Viva, qualquer livro de páginas edificantes, você lê, mesmo se estiver sozinho, lê, faz a sua prece, se quiser comentar, que a gente sabe que a gente nunca está sozinho, existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, como já dizia o apóstolo, né? Então a gente pode fazer o nosso culto no lar.
dá uma lida. Se tiver mais gente em casa, melhor ainda. Se tiver só você, faz só você. Dá uma lida, faz seu culto no lar. Com certeza a água da sua casa também vai estar sendo tratada, aquela água magnetizada que a gente traz no passe para ser tratada pelos espíritos. Os espíritos também estão com a gente em casa. Porque a gente tem os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos que querem o nosso bem. Então é um meio de trazer um pontinho de luz para a nossa casa também. A gente agora vai estar encerrando, Pedro vai fazer nossa prece. A gente agradece a todos. Agradecemos a todos aí pela companhia e vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecer por esse estudo, por essa experiência, por essas palavras. Que nós possamos, ao decorrer de nossa caminhada aqui na Terra, adquirir experiências, adquirir provações, expiações que nos façam melhorar. Que possamos ter a consciência de Senhor, de que a felicidade não está no final do caminho, e sim a felicidade é o caminho. Que possamos amar e, principalmente, distribuir a sua palavra de amor através de nossos atos e ações. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.